O vento chega sem aviso prévio. Ela atravessa o mundo aberto numa onda cegante de branco, arrancando a neve do solo congelado e lançando-a ao ar como vidro estilhaçado. Não há árvores para a deter, nem montanhas para a quebrar. Apenas uma imensidão de tundra que se estende até um horizonte tão distante que parece curvar-se com a curvatura da Terra. A temperatura está bem abaixo do ponto de amenidade. Sob a neve, o solo é de ferro, o permafrost agarrado a uma força mais antiga que a memória. O gelo se move e range sob a pressão do frio. Um estalo seco quebra o silêncio, ecoando pela planície como um disparo de artilharia distante. O som se espalha, absorvido pela imensidão. Por um instante, não há nada além de vento. Então, no horizonte surge uma linha. A princípio, é apenas uma perturbação no branco, uma imperfeição na simetria da neve e do céu, mas se move, lentamente, implacavelmente. Uma fratura viva que corta o mundo congelado. O som nos alcança antes das formas. Um ritmo tênue, uma percussão abafada levada pelo vento. Cascos batendo na neve endurecida. Milhares de impactos fundidos em uma pulsação constante e estrondosa. A linha fica mais escura, maior. Em meio à névoa rodopiante emergem corpos de ombros largos, envoltos em grossos casacos de inverno com as pontas cobertas de gelo. Chifres se arrastam como coroas congeladas. A respiração irrompe de narinas dilatadas em grandes nuvens que desaparecem instantaneamente na ventania. Uma manada de caribus se movendo em uníssono. Eles não correm, eles resistem. Cada passo é deliberado, medido pelo cansaço e pela fome. Seus cascos perfuram a crosta quebradiça, raspando os líquens enterrados sob o gelo. Os filhotes se aconchegam junto às mães, as pernas tremendo enquanto lutam para acompanhá-las. A manada se estende por quilômetros, mas eles não estão sozinhos. Paralelamente à massa em movimento, as sombras seguem o mesmo ritmo. Figuras cinzentas deslizam na beira da visibilidade, meio escondidas pela neve acumulada. Lobos, esbeltos, pacientes, suas patas abertas, movendo-se sobre a superfície, seu olhar fixo na fraqueza. Eles não têm pressa, eles esperam. Um bezerro cambaleia, suas patas cedem brevemente na neve profunda. Ele se esforça para se levantar, mas o ritmo da manada não diminui. A sobrevivência aqui não é sentimental, é mecânica. Lá em cima, uma águia real circula cada vez mais alto, planando pelas correntes de ar gélidas. Seu olhar penetrante examina o mar agitado abaixo. Neste lugar, até o céu caça. O vento volta a soprar, apagando as pegadas quase tão rápido quanto as deixa. A vida aqui é movimento ou morte, não há refúgio, não há perdão, apenas a distância a percorrer e os predadores que a medem com a fome. A manada avança para a brancura desconhecida, uma jornada ancestral esculpida no instinto, mais antiga que o próprio gelo. Isto não é uma migração como espetáculo, isso é migração como forma de sobrevivência. Bem-vindos à tundra ártica. O grupo não se move por curiosidade, ela se move porque ficar parada significa morrer. Ao longo de mais de 1000 quilômetros de natureza intocada, os caribus seguem rotas gravadas na memória e no instinto. Essas trilhas são mais antigas que qualquer mapa, mais antigas que qualquer fronteira. Elas se estendem da floresta boreal até a costa do Ártico e vice-versa, serpenteando por rios congelados, planícies varridas pelo vento e vales onde as tempestades se acumulam como emboscadas. A migração aqui não é um desfile sazonal, é um cálculo. Por trás de cada passo, a fome, sob cada passo, a gelo. A temperatura cai abaixo de 40 graus negativos. Nesse limiar, a pele exposta congela em minutos. A respiração cristaliza no ar. Até o som se comporta de maneira diferente, agudo, estridente, como se o próprio frio pudesse se estilhaçar. Os caribus baixam a cabeça contra o vento e continuam caminhando. Seus corpos são feitos para isso. Pelos ocos e protetores retêm o calor. Seus cascos largos funcionam como raquetes de neve no inverno e como remos nos rios de verão. Seu metabolismo muda com as estações do ano, conservando energia quando o alimento é escasso. Mas a adaptação não é imunidade. A neve pode soterrar os líquenes dos quais dependem. Uma geada repentina pode selar o alimento sob uma camada impenetrável de gelo. Quando isso acontece, o rebanho enfraquece como um todo, e os lobos sabem disso. Predador e presa estão ligados aqui por uma relação tão ancestral quanto a própria tundra.
Os lobos não atacam aleatoriamente. Eles observam, eles percebem o ritmo da matilha. Uma claudicação, um tropeço, um filhote que se afasta demais da mãe, uma fêmea prenha contida pelo peso que carrega. Eles testam os limites. A perseguição, quando ocorre, não é um caos explosivo, é uma estratégia. Os lobos conservam energia forçando suas presas a correrem na neve profunda, gastando reservas valiosas. Eles conduzem a matilha em direção a terrenos irregulares ou margens de rios onde o caminho é traiçoeiro. Os caribus se dispersam, reagrupam e atacam novamente. O pânico se espalha pelos músculos e ossos. A manada está segura, mas apenas enquanto você conseguir acompanhá-la. O esgotamento se torna o predador silencioso. Cada quilômetro percorrido esgota as reservas de gordura acumuladas durante o breve verão ártico. Cada passo em falso acarreta o risco de uma perna quebrada em um lugar onde uma lesão é uma sentença de morte. Os bezerros que nascem neste mundo precisam aprender imediatamente que não há espaço para dúvidas. Acima, os corvos acompanham o movimento, silhuetas negras contra o branco. Eles não participam da caçada, mas compreendem seu desfecho. A jornada continua. A floresta dá lugar à tundra aberta. O horizonte permanece inalcançável. Tempestades apagam pontos de referência. O vento remodela a paisagem da noite para o dia. Trata-se de uma migração desprovida de romantismo. Não existem corredores seguros. Não há chegadas garantidas. Apenas movimento impulsionado pela necessidade em direção a locais de reprodução ricos em nutrientes, em direção a cristas varridas pelo vento onde a neve é mais fina, em direção a uma sobrevivência que precisa ser conquistada repetidamente. Neste vasto e indiferente mundo, a força bruta não basta. A tundra não recompensa os fortes. Ela testa a perseverança. A manada atravessa uma paisagem que à primeira vista parece vazia. Mas o vazio é uma ilusão. Esta é a tundra, uma vasta planície sem árvores que circunda o topo do mundo. A palavra vem de um termo finlandês que significa terra árida. No entanto, árido não significa sem vida, significa exposto, desprotegido, autêntico. Aqui o solo está preso no permafrost, um solo que permanece congelado o ano todo, às vezes por dezenas de milhares de anos. Sob uma fina camada ativa que amolece brevemente a cada verão, encontra-se uma base de gelo ancestral e terra compactada. É um cofre congelado da história, preservando raízes, ossos e até mesmo vestígios de ecossistemas extintos há muito tempo. As árvores não conseguem criar raízes aqui. Suas raízes atingiriam o gelo em vez da profundidade. Portanto, o terreno permanece baixo e aberto, esculpido pelo vento e pela geada em ondulações suaves e depressões rasas que se enchem com a água do degelo na primavera. No inverno, a tundra se transforma em um mundo monocromático. A neve suaviza cada contorno. Os rios congelam, formando silenciosas rodovias de gelo. O sol se eleva baixo no horizonte, projetando longas sombras azuis que se estendem pelas planícies como veias. Por semanas, às vezes meses, a escuridão reina em um fenômeno conhecido como noite polar. O sol não nasce. O céu brilha fracamente ao meio-dia, depois mergulha novamente em um tom índigo. O frio se intensifica, as temperaturas despencam. O mundo se encolhe para sobreviver. Então, lentamente, a inclinação da Terra muda, a luz retorna. O verão na tundra não é gradual, é explosivo. A neve derrete em lençóis cintilantes. Os rios rugem e fluem livremente, esculpindo fitas prateadas na terra derretida. O que parecia morto explode em cores vibrantes. A câmera sobrevoa rente aos tapetes de musgo e líquen, tão intrincados quanto recifes de coral. Esses organismos humildes se agarram às rochas e ao solo, alimentando os caribus e sustentando o frágil ecossistema. Minúsculas flores árticas desabrocham em explosões de roxo, amarelo e branco, numa corrida contra o tempo em uma estação de crescimento que dura apenas 8 semanas. O sol já não se põe. Sob o sol da meia-noite, a luz do dia se estende por 24 horas. As sombras se movem lentamente. Pássaros migratórios chegam em grandes bandos, atraídos pela repentina abundância de insetos e plantas. O ar vibra com a atividade. A tundra, tão silenciosa no inverno, se transforma em um coro. No entanto, essa transformação é temporária. Ao final do verão, uma mudança sutil começa. A luz se suaviza, o ar se intensifica.
A geada penetra no solo mais uma vez. A terra se prepara novamente para sua longa descida ao frio. Este não é um deserto estático. É um lugar de extremos, definido não pela estabilidade, mas pelo contraste. Congelado e florido, silencioso e agitado, escuro e deslumbrante. A migração não está separada deste mundo. É feito disso. Para entender a migração, precisamos entender a terra. O inverno não afrouxa seu aperto suavemente. Ele se fratura. Os primeiros sinais são sutis. Uma mudança no vento, um leve gotejamento sob a camada de neve, um amolecimento das margens congeladas dos rios. Então, quase da noite para o dia, a tundra começa a respirar novamente. O sol permanece mais tempo acima do horizonte, lançando uma pálida luz dourada sobre o gelo. A crosta superficial enfraquece. Abaixo dela, a água do degelo se acumula e se desloca. E o rebanho sente isso. Durante meses, eles resistiram, conservando energia, abrindo caminho na neve endurecida pelo vento em busca de líquen enterrado, curvando a cabeça diante de tempestades aparentemente intermináveis. Mas agora, algo ancestral desperta dentro deles, uma direção, uma atração. A matilha desperta. O gelo se racha sob os primeiros passos deliberados em direção ao norte. Cascos perfuram a crosta derretida com um estalo seco, espalhando fragmentos pela superfície. O som reverbera enquanto milhares começam a se mover, não em pânico ou caos, mas em uníssono, uma corrente viva fluindo em direção aos distantes locais de nascimento. Este é o início da grande migração. Entre elas caminham as viajantes mais pesadas, as fêmeas grávidas. Seus corpos carregam a próxima geração, filhotes que se fortalecem a cada dia. Elas precisam chegar à tundra do norte antes de dar à luz, onde os ventos são mais fortes, mas há menos predadores, e onde a vegetação fresca logo brotará do solo descongelado. Cada passo é medido em relação ao tempo. A câmera dá um zoom. Uma fêmea de caribu para por um instante, erguendo a cabeça para o ar frio. Vapores saem de suas narinas em nuvens constantes que giram e se dissipam ao vento. A geada ainda se agarra à espessa pelagem ao redor de seu pescoço. Os cristais brilham à luz do sol como fragmentos espalhados. Seus flancos sobem e descem com a respiração controlada, conservando energia para a distância à frente. Ao redor deles, as galhadas refletem a luz, silhuetas pálidas e ramificadas contra o céu. Diferentemente da maioria das espécies de cervos, tanto machos quanto fêmeas as possuem aqui, ferramentas para dominar no inverno e se defender em tempos difíceis. Agora, elas balançam ritmicamente enquanto a manada avança. O gelo do rio cede sob o peso deles. Uma rachadura repentina rasga a superfície. A água infiltra-se em filetes escuros. Alguns hesitam, outros tentam a travessia. Os animais da frente movem-se primeiro, seus cascos escorregando, lutando para recuperar o equilíbrio. Os demais os seguem. O impulso é a sobrevivência. O ar continua frio e cortante, mas a estação está mudando. Os montes de neve estão afundando. Manchas escuras de terra emergem como cicatrizes. Líquens há muito dormentes começam a se reidratar e amolecer. A terra está se preparando para nutri-los novamente. A manada se estende por quilômetros, uma imensa faixa de músculos e instinto abrindo caminho através do gelo derretido. Bezerros ainda não nascidos viajam sobre as barrigas de suas mães enquanto a jornada prossegue. O momento precisa ser preciso. Se for muito cedo, a terra não oferece nada. Se for muito tarde, os predadores se reunirão. Acima deles, o céu é vasto e implacavelmente claro. Esse movimento é mais antigo que a memória. Resistiu a eras glaciais e ciclos de aquecimento, predadores e tempestades. Não é imposto, não é ensinado, é hereditário. E à medida que o Ártico afrouxa seu domínio sobre o inverno, a grande migração recomeça. Ao final da primavera, a tundra já não está mais envolta em silêncio. Ele se move. A água do degelo se acumula em pequenos riachos. Os riachos se unem em torrentes. Rios congelados que antes sustentavam rebanhos inteiros agora se fraturam e incham com o escoamento glacial. O que era sólido semanas atrás se torna uma força da natureza instável e congelada. E, no entanto, o grupo continua avançando. De cima, a câmera se eleva em direção ao céu ártico. A migração revela sua verdadeira dimensão, uma artéria escura e sinuosa cortando uma paisagem pálida e alagada. Milhares de corpos se dirigem para um único obstáculo,
Um rio caudaloso com a superfície fragmentada por blocos de gelo à deriva. Não existe ponte. Não existe caminho alternativo. Os líderes se apresentam, os cascos entram na correnteza, o impacto é imediato. A água quase gelada pressiona com força os músculos e ossos. Os adultos mergulham mais fundo, impulsionados ligeiramente por uma pelagem oca que retém ar isolante. Nadando com braçadas poderosas, seus chifres cortando a espuma e suas narinas dilatadas acima da superfície. Atrás deles, a hesitação se espalha pela manada. Então o instinto prevalece sobre o medo. Os bezerros continuam. Eles têm apenas algumas semanas de vida, suas pernas ainda trêmulas em terra firme. Na água, a corrente os arrasta como detritos. Alguns remam freneticamente, seus focinhos minúsculos mal tocando a superfície. Outros perdem completamente o equilíbrio, sendo levados rio abaixo em segundos. As mães giram, chamando, virando contra a corrente, tentando interceptar as figuras à deriva antes que o rio decida seu destino. O cruzamento se torna caótico. Fragmentos de gelo se chocam contra as margens. Animais sobem em plataformas instáveis que se inclinam e afundam sob seu peso. Uma vaca permanece na margem oposta, pingando e tremendo, apenas para mergulhar de volta na água em busca do bezerro que desapareceu momentos antes. Da fileira de árvores, além da curva do rio, outro par de olhos observa. Os lobos movem-se silenciosamente pelas margens, seus pelos misturando-se com a terra derretida e a neve remanescente. Não precisam caçar aqui, é o rio que os desgasta, separa os fortes dos fracos. Isola os desafortunados. Um filhote solitário emerge, tremendo e desorientado, arrastando-se pela lama para longe da travessia principal. A manada já se reagrupou rio acima, avançando firmemente. Os lobos ajustam sua rota. A tundra não oferece alívio para a dor. Vista do alto, a escala é impressionante. Animais invadem o rio, espalhando-se por toda a sua extensão e se reunindo na margem oposta como limalha de ferro atraída por um ímã invisível. A correnteza carrega gelo, detritos e, às vezes, vida. Ainda assim, a maioria das pessoas consegue. Eles sobem a outra margem, escorregadia de lama e água do degelo, com os flancos arqueados e os casacos escuros e pesados. Sacudem-se violentamente, lançando arcos de água no ar frio. Em poucos minutos estão se movendo novamente, com a urgência restaurada, porque outro rio nos aguarda mais adiante. Nessa migração, cada travessia é uma aposta contra o esgotamento, contra a predação, contra a matemática indiferente da correnteza e do frio, e a jornada está longe de terminar. Finalmente a terra começa a se abrir. A manada chega ao topo de uma pequena colina e além dela estendem-se as áreas de parição do norte, uma vasta tundra varrida pelo vento onde a neve derrete primeiro e novos brotos surgem do solo descongelado. O ar é mais frio aqui, acentuado pela proximidade do Oceano Ártico. O vento raramente dá trégua. Para os predadores que buscam refúgio é um lugar implacável. Para o caribu, esse é exatamente o objetivo. As fêmeas prenhes diminuem o ritmo. A longa marcha reduziu o rebanho, mas milhares já chegaram. Seu passo é preciso. Em poucos dias, às vezes em poucas horas, após alcançarem essas planícies expostas, os partos começam. O nascimento não espera por uma cerimônia. Uma vaca se desvencilha da massa em movimento, o corpo tenso e os flancos tremendo. Ela cai desajeitadamente na tundra úmida. Uma fina névoa se eleva de sua pelagem no ar frio. Ao redor dela, outras continuam caminhando, pastando, observando. Não há nenhum santuário isolado aqui. Apenas campo aberto e vigilância. O bezerro vem ao mundo rapidamente. A cria aterrissa no musgo e na terra encharcada pela água do degelo, imóvel por um instante sem fôlego. Então o instinto entra em ação. A mãe imediatamente se vira, lambendo os fluidos do parto, estimulando a circulação e incentivando o movimento. As patas da cria se contraem. Ela levanta a cabeça. Em poucos minutos ela se levanta com dificuldade, com as patas bem abertas sob seu corpo esguio. Você deve permanecer de pé. Ele precisa caminhar. Em uma hora ele terá que acompanhar uma manada que não vai esperar. A câmera dá um zoom. A pelagem do recém-nascido ainda escura e úmida, seus minúsculos cascos pressionando incertos a tundra esponjosa. Sua respiração se condensa em rajadas rápidas. A mãe o impulsiona para frente, seus gritos baixos vibrando em sua garganta.
mas as áreas de parto não estão vazias. Com o verão vem o calor, e com o calor, os insetos. Os mosquitos eclodem em números explosivos das poças rasas deixadas pela neve derretida. Eles se elevam em enxames densos e zumbidores, atraídos pelo calor e pelo dióxido de carbono. Bezerros recém-nascidos, com sua pele sensível e inexperiência, tornam-se alvos imediatos. Suas orelhas se contraem violentamente. Suas mães sacodem a cabeça agitadamente, tentando escapar do enxame implacável. E mais além, ao longo das cristas irregulares e dos pequenos montes, o movimento. Uma raposa do Ártico observa à distância, sua pelagem ainda salpicada de branco invernal e marrom estival. Ela não confronta os adultos saudáveis, aguarda a separação. Um filhote nascido longe demais da matilha, uma mãe debilitada pela jornada. Um momento de confusão. A raposa se move rente ao chão, testando os limites. A mortalidade aqui não é rara, é esperada. Predadores, exposição ao clima, travessias de rios e desnutrição já fizeram suas vítimas. Dos milhares que nascem nessas planícies, muitos não sobreviverão ao primeiro inverno. Ainda assim, a estratégia persiste. Ao sincronizar os nascimentos dentro de um período limitado, a matilha supera os predadores com seu grande número. Há simplesmente filhotes demais para que raposas e lobos consigam matá-los todos. A sobrevivência, neste caso, é uma questão de estatística. Em toda a tundra, os recém-nascidos emergem em ondas instáveis. O ar vibra com insetos. A terra pulsa com vida, frágil e feroz ao mesmo tempo. A próxima geração já chegou e caminha rumo a um mundo que não oferece nenhuma trégua. Mas a tundra não é governada apenas por capacetes. Eles estão observando há dias. Enquanto a matilha inunda o local de nascimento com ruídos e movimentos, os lobos permanecem à margem, silhuetas cinzentas que se dissolvem nas rochas e sombras. Eles não desperdiçam energia em investidas imprudentes. Numa terra onde as calorias são preciosas, cada movimento é deliberado. Um lobo líder abaixa a cabeça até o chão. O degelo amoleceu a superfície o suficiente para reter o cheiro. Vestígios químicos invisíveis permanecem no musgo e na terra úmida, um mapa escrito com almíscar e adrenalina. O lobo inspira profundamente, processando as informações com uma precisão surpreendente. Idade, saúde, direção. O medo deixa seu próprio rastro. A manada começa a se mover. Eles se movem em formação dispersa, não agrupados, mas estrategicamente espaçados, cada um explorando uma seção diferente da planície. Suas pernas se estendem pela tundra esponjosa, absorvendo o som. Mesmo em terrenos expostos, avançam quase silenciosamente. Não há latidos, nem rosnados. A comunicação flui através da postura e do olhar, um movimento rápido da cauda, uma leve inclinação da cabeça. Orelhas eretas para a frente indicam alerta. Orelhas achatadas inibem a impulsividade. Esses sinais são sutis, mas dentro da matilha são inconfundíveis. Aqui, a coordenação não é gritada, é subentendida. Mais tarde, a manada segue em frente. Um grupo de filhotes se afasta um pouco da matilha principal. As mães estão distraídas, pastando em uma rara área de vegetação fresca. Os lobos percebem a abertura imediatamente. Eles não se precipitam. Em vez disso, 2 lobos se separam em um ângulo, circulando contra o vento para evitar serem detectados. Outro permanece para trás, mantendo a pressão à distância. Com o tempo, o ar carrega seu aroma. Cabeças se erguem, narinas se dilatam, a manada se comprime, retraindo-se como um músculo tenso. Bezerros avançam em direção ao centro. Cascos batem. Um murmúrio baixo percorre a massa. Os lobos testam o perímetro. Um deles avança repentinamente, depois desvia, calculando o tempo de reação. A matilha investe em uníssono, uma onda de galhadas e cascos ressonantes. Os lobos recuam o suficiente para evitar serem pisoteados, mas não o bastante para se desvencilharem do ataque. Este é o movimento inicial. A perseguição não começa com uma explosão, mas com tensão. Através da planície, predadores e presas aceleram. Os lobos se dispersam, buscando quebrar a matilha em vez de enfrentá-la de frente. Eles se dirigem para terrenos irregulares, onde o caminho é instável, para depressões rasas que escondem lama sob a grama. Um bezerro tropeça. O pacote se ajusta instantaneamente. O que parece caótico à distância é, na realidade, calculado. Os lobos não competem durante a caçada. Cada um tem um papel. Um pressiona por trás, outro corta a fuga. Um terceiro antecipa a virada.
A planície se transforma em um teatro de velocidade e estratégia. O vento achatando a pelagem, a respiração fluindo em fitas brancas, os cascos martelando a terra recém-descongelada. Nesse cenário, a resistência se torna uma arma. E os lobos aprenderam a lidar com isso com precisão. A perseguição não termina em um surto de violência. Isso termina em fadiga. O bezerro escolhido, separado por metros que parecem quilômetros, corre além do seu limite. Seu passo encurta, ele abaixa a cabeça. Os lobos não correm a toda velocidade. Eles ditam o ritmo, deixam que a tundra os ajude, terreno irregular, trechos de neve persistente, lama macia que rouba seu impulso. O esgotamento é o arquiteto silencioso da carnificina. Um lobo avança, mordendo as patas traseiras, fazendo-os tropeçar. Outro salta para o lado, interrompendo qualquer tentativa desesperada de retornar à manada. O berro muge, um som fraco e tenso, abafado pelo vento. A manada diminui o passo à distância, mas não olha para trás. O instinto os impulsiona adiante. A sobrevivência é coletiva, mas não absoluta. Os momentos finais são rápidos. Um salto, um aperto firme na garganta. Outros se juntam, seu peso e mandíbulas esmagando a resistência. A luta dura segundos. A respiração silência. Então silêncio. O vapor sobe de seus corpos no ar frio. Os lobos recuam brevemente, peitos ofegantes e línguas de fora. Seus olhos permanecem alertas, examinando o horizonte mesmo na vitória. Nesta terra, a posse é temporária. O alfa se alimenta primeiro, rasgando a pele grossa e espessada pela vegetação invernal. O calor se espalha pelo ar gélido. O resto da matilha espera apenas um instante antes de se juntar a ele, músculos e ossos cedendo à pressão exercida. Mas eles não ficarão sozinhos por muito tempo. Do alto, formas negras começam a descer, corvos. Eles acompanharam a perseguição desde o início, aproveitando as correntes térmicas e observando de uma distância segura. Agora, aterrissam bem atrás das mandíbulas, saltando lateralmente com uma audácia calculada. Um deles puxa um tendão exposto. Outro grita alto, convocando mais. Sua inteligência é lendária. Os corvos memorizam áreas de caça, reconhecem lobos individualmente e até mesmo guiam predadores até presas vulneráveis em troca de acesso às suas carcaças. Seja por planejamento ou instinto, eles são parceiros nesse processo. A tundra responde rapidamente às oportunidades. Uma raposa do Ártico surge no limite da visibilidade, o focinho tremendo e os olhos brilhando com uma ambição cautelosa. Ela mantém distância, esperando que os lobos terminem sua refeição. Mais adiante, uma gaivota hiperbórea voa sobre nossas cabeças, seu grito fraco se misturando ao vento. Aqui nada se desperdiça. Em poucas horas, o cadáver se decompõe. Em poucos dias, restam apenas ossos dispersos e terra escura. Os nutrientes retornam ao solo. Os insetos se reúnem. A vida alimenta a vida em uma troca ininterrupta. Os lobos terminam, com os focinhos manchados, as costelas já não visíveis sob a pelagem esticada. Levantam a cabeça e olham mais uma vez para a matilha distante, agora em movimento, agora reformando sua formação. O ciclo recomeça, porque onde os lobos seguem as matilhas, outros seguem os lobos. O assassinato nunca é o fim da história, é um convite. Muito tempo depois da partida dos lobos, a tundra continua seu encontro silencioso. Os primeiros a permanecer são os corvos, reluzindo negros contra o horizonte pálido. Eles saltam com confiança, inclinando a cabeça para observar o que os lobos deixaram para trás. Um corvo agarra um tendão congelado e puxa. O tendão resiste, rígido pelo frio, mas a persistência triunfa. Com um estalo seco, ele se liberta. A ave joga a cabeça para trás e engole, depois grasna, um grasnido gutural que ecoa pela planície. Outras aves respondem. Os corvos são mais do que simples necrófagos. São observadores, oportunistas e estrategistas. Sua memória abrange várias estações do ano. Lembram-se de onde os lobos caçam com sucesso. Lembram-se de quais indivíduos toleram sua presença. Em algumas regiões, foram vistos seguindo deliberadamente bandos, guiando-os com sua perspectiva aérea em direção a potenciais presas. A inteligência, nesse caso, é uma característica de sobrevivência tão afiada quanto qualquer dente. Mas eles não são os únicos com essa paciência. Na orla da paisagem, quase invisível entre a neve salpicada e a tundra exposta, aguarda uma raposa do Ártico.
Sua pelagem muda com as estações, o branco do inverno dando lugar a tons terrosos de marrom. Suas orelhas se movem a cada instante, calculando distância e risco. A raposa não desafia os lobos diretamente. Ela entende a hierarquia. Em vez disso, estuda seus padrões de alimentação. Os lobos se fartam e depois descansam. Quando se levantam e se afastam, a raposa avança cautelosamente, passo a passo. Uma pausa. Um olhar para o horizonte. Então ele se lança para dentro. A raposa arranca pequenos pedaços com rapidez e eficiência, recuando entre as mordidas. Sua estratégia se baseia no timing, não na força. Uma carcaça que alimentou uma matilha pode alimentar uma única raposa por dias, se manuseada com cuidado. Ela armazena os fragmentos em tocas rasas, cobrindo-as com neve ou musgo, criando uma rede de esconderijos espalhados por todo o seu território. No topo, formas pálidas descem, formando arcos. Gaivotas hiperbóreas pousam em massa perto dos destroços, sua plumagem branca e cinza se misturando com os últimos resquícios de neve. Diferentemente dos corvos, elas lutam abertamente, batendo as asas e emitindo gritos agudos e insistentes. Elas sondam os tecidos moles, seus olhos constantemente atentos a possíveis ameaças. A tundra é um parlamento da fome. Então, ao longe, na crista da montanha, surge algo maior. Um glutão se aproxima rente ao chão, com ombros largos e passos firmes. Sua reputação o precede. Compacto, porém imensamente poderoso, o glutão possui mandíbulas capazes de esmagar ossos congelados. Ele não tem pressa, raramente precisa. Poucos animais ousam desafiar um glutão determinado. Os corvos levantam voo primeiro, circulando a área. A raposa recua instantaneamente, desaparecendo atrás de um monte de terra descongelada. Até as gaivotas recuam. O glutão abaixa a cabeça sobre a carcaça e se alimenta com concentração mecânica. Seus músculos se tensionam sob a pelagem espessa enquanto ele rasga a pele que resistiu a predadores menores. Quando está saciado, ele faz algo extraordinário. Ele agarra o que sobrou, um pedaço de costela e coluna vertebral que pesa quase o dobro do seu próprio peso, e começa a arrastar. Passo a passo, ele arrasta o prêmio pela tundra. A neve e a terra se agitam sob seu esforço. A jornada pode se estender por centenas de metros até um esconderijo isolado, talvez sob uma rocha saliente ou em uma cavidade onde o vento mascara o cheiro. Em um cenário onde a disponibilidade de presas frescas é imprevisível, a posse de restos de comida pode determinar a sobrevivência durante semanas de escassez. A câmera dá um zoom bem de perto. O que começou como uma simples caçada se transformou em um evento comunitário. Os nutrientes são distribuídos pelas camadas da vida. Os lobos reduzem o número de indivíduos na matilha. Os corvos anunciam a oportunidade. As raposas aproveitam o momento oportuno. As gaivotas competem pelas sobras. Os glutões protegem as reservas. Isto não é caos, é a estrutura. A tundra ártica opera com equilíbrios precisos. A energia flui da planta para o herbívoro, do herbívoro para o predador, do predador para o necrófago e, finalmente, de volta para o solo. Mesmo o menor fragmento remanescente abriga insetos, bactérias e fungos, cada um desempenhando seu papel em um sistema que não desperdiça nada. E enquanto esse drama se desenrola no terreno, outra migração se aproxima. Porque no Ártico, o movimento não se limita a cascos e pernas, mas a migração não se limita à terra. O céu muda antes da terra. A princípio, é um murmúrio distante, um tremor sobreposto ao vento. Depois, o som se intensifica e adquire um ritmo. Milhares de asas cortando o ar frio do Ártico. Bem acima da tundra, formas brancas surgem contra o azul. Gansos das neves chegam em formação de V, cada ave seguindo a da frente, reduzindo a resistência do ar e conservando energia para uma jornada que começou a milhares de quilômetros ao sul. De seus locais de invernada ao longo de costas temperadas e planícies agrícolas, voaram para o norte em ondas disciplinadas, guiadas por campos magnéticos, ângulos solares e memória herdada. A câmera acompanha o movimento ascendente de uma formação de aeronaves que passa diretamente acima de suas cabeças. As asas com pontas pretas reluzem em batidas sincronizadas. Seus chamados ecoam pelo céu, guinchos agudos e nasais preenchendo-o com urgência. Então as formações começam a se desfazer. Abaixo, encontra-se uma paisagem transformada.
Onde semanas atrás reinava um silêncio gélido, agora a água do degelo se acumula na tundra, formando pântanos rasos. O permafrost impede a drenagem, transformando as depressões em lagos temporários. Gramíneas e juncos explodem em uma floração repentina e intensa. Insetos se elevam em nuvens cintilantes. Os gansos descem em direção a essa explosão de vida. Vista de cima, a aterrissagem assemelha-se a um caos controlado. As aves contorcem-se, abrem as asas, baixam as patas e pousam em ondas ondulantes sobre a água aberta e o solo encharcado. Em poucos minutos, os pântanos vibram com o movimento. Milhares delas aglomeram-se ombro a ombro, alimentando-se rapidamente, colhendo brotos novos com precisão implacável. O tempo aqui é curto. O verão ártico oferece uma janela estreita, uma breve abundância entre longos meses de escassez. Os gansos das neves precisam se reproduzir, chocar os ovos e criar seus filhotes antes que o frio retorne. Os casais se formam rapidamente. Em suaves encostas perto de zonas úmidas, as fêmeas escavam ninhos rasos no solo, forrando-os com penugem retirada de seus próprios seios. Os machos ficam de guarda por perto, com os pescoços estendidos, emitindo chamados de alerta a qualquer intrusão. A densidade é impressionante. Ninhos pontilham a paisagem em todas as direções, uma colônia extensa visível do ar como constelações dispersas contra a terra marrom. Conflitos irrompem constantemente. Um ganso se aproxima demais do ninho de outro. As asas batem, os bicos estalam. As penas voam em breves e explosivas colisões. O ar vibra com chamados sobrepostos, disputas territoriais, sinais de acasalamento e gritos de alarme. No entanto, em meio ao ruído persiste um padrão. Ao nidificarem em imensas colônias, os gansos das neves reduzem o risco individual. Os predadores podem capturar ovos ou filhotes, mas não conseguem dizimar milhares de indivíduos de uma só vez. A segurança, assim como no caso dos caribus, é estatística. Os pântanos fervilham de vida, com o bater de asas, o respingar da água, a grama curvando-se sob a pressão constante do pastoreio. Acima, os retardatários circulam, buscando qualquer espaço livre. Em questão de dias, o que antes era uma tundra deserta se transforma em um dos locais de reprodução de aves mais densamente povoados da Terra. A migração não terminou. Multiplicou-se. A abundância é um sinal. Onde milhares de gansos das neves se reúnem, onde os pântanos vibram com filhotes e ninhos expostos, o céu não permanece neutro por muito tempo. Bem acima da colônia, quase invisível entre as nuvens, uma forma se ergue firme ao vento. O falcão gerifalte. O maior falcão, adaptado aos extremos do Ártico, pousa brevemente em um afloramento rochoso antes de alçar voo novamente. Bate as asas 2 vezes e então permanece imóvel. A ave ascende sem esforço, aproveitando correntes invisíveis até que a colônia se reduza a um pálido mosaico de movimento. Então ela dobra as asas. A queda é repentina e absoluta. A gravidade se torna uma arma. O falcão cai como uma lâmina arremessada, acelerando com precisão letal. Gansos da neve abaixo entram em pânico, batendo as asas freneticamente, e a água explode em respingos enquanto tentam alçar voo. Mas o falcão já escolheu seu alvo. No último instante, as asas se desdobram, as garras se estendem. Impacto. Uma rajada de penas se espalha pela tundra. O gavião carrega sua presa para longe do caos. Em um terreno um pouco mais elevado, além do pântano, outro predador aguarda com um tipo de paciência bem diferente. Uma coruja das neves paira imóvel, sua plumagem branca interrompida apenas por tênues listras escuras. Contra os campos de neve persistentes, ela é quase invisível. Diferentemente do gavião, ela não depende da velocidade do céu, ela escuta. Sob a fina camada superficial da tundra, túneis se abrem através do musgo e do solo descongelado. Os lemingues se movem por eles, roendo raízes e se multiplicando com potencial explosivo durante os verões favoráveis. Sua população cresce e diminui em ciclos dramáticos e, quando aumenta, transforma toda a cadeia alimentar do Ártico. A coruja inclina a cabeça. Seu disco facial canaliza o som para orelhas assimétricas, permitindo-lhe detectar movimentos sob a vegetação e até mesmo na neve superficial. Um sussurro fraco. Uma vibração sutil demais para a percepção humana. O golpe é instantâneo. Com as asas estendidas, a coruja mergulha, as garras cavando a grama e o solo.
Ela se eleva novamente, uma figura pequena e contorcida, bem aconchegada. A breve vida do lemingue se torna combustível para os ovos que ele põe em tocas rasas próximas. Quando os lemingues são abundantes, as corujas das neves prosperam. Quando sua população diminui drasticamente, as corujas podem abandonar a reprodução por completo ou viajar grandes distâncias em busca de alimento. Os predadores da tundra estão ligados a esses pulsos invisíveis. Mais perto da colônia de gansos, o ar se enche de gritos agudos e cortantes. Caçadores. Elegantes e agressivas, patrulham as margens das áreas de nidificação com determinação implacável. Ao contrário do mergulho cirúrgico do gavião ou do voo silencioso da coruja, as escuas especializam-se no oportunismo e no roubo. Voam baixo sobre os ninhos, assustando os gansos adultos. Na fração de segundo de confusão, uma escua mergulha, abocanhando um ovo exposto com o bico antes de desaparecer rapidamente. A colônia explode em indignação, batendo as asas e emitindo gritos que cortam o ar, mas o roubo já foi consumado. Alguns caçadores vão ainda mais longe. Eles perseguem outras aves marinhas em pleno voo, até que o cansaço force a vítima a soltar a presa. A pirataria é uma estratégia nesse caso. Vista de cima, a tundra revela camadas de tensão. Os gaviões atacam os mais fortes em pleno voo. As corujas captam o pulso invisível dos roedores. Os predadores exploram a distração e a densidade populacional. Cada um ocupa uma porção vertical diferente do mesmo ecossistema, a terra, o ar e o frágil espaço entre eles. O céu, assim como a terra, é estruturado pela fome. No entanto, mesmo esses dramas se desenrolam em um contexto mais profundo. Sob o musgo e a água do degelo, sob os túneis e o permafrost, o movimento continua, sutil, sincronizado e em grande parte invisível. Porque abaixo da superfície outra migração está ocorrendo. Sob os cascos dos caribus e à sombra das asas dos animais selvagens, a tundra é atravessada por estradas escondidas. Eles não são mais largos que um dedo. No inverno, quando a neve cobre a terra com metros de branco, um mundo secreto se forma sob a superfície. A camada de neve atua como isolante, retendo o calor que sobe do solo. As temperaturas subterrâneas permanecem muito menos extremas do que as da superfície. Dentro dessa estreita faixa entre o solo e a neve, túneis aparecem, passagens sinuosas escavadas no musgo e nos caules congelados. Este é o reino dos lemingues. Pequenos, de corpo arredondado e pouco maiores que a palma da mão, os lemingues são fáceis de passar despercebidos. Mas no Ártico, eles desempenham um papel fundamental. Sua influência se propaga em ciclos que moldam o destino de predadores em regiões inteiras. A câmera mergulha na neve. Sob a casca, um lemingue corre velozmente pelo túnel, seus bigodes roçando as paredes geladas. Ele para roer uma raiz, trabalhando metodicamente com seus incisivos. Mesmo na escuridão, seu mundo é estruturado. Rotas de alimentação, ninhos cobertos de grama, passagens estreitas de fuga que se ramificam em todas as direções. E então, sem aviso prévio, os números aumentam. As populações de lemingues não crescem gradualmente, em condições favoráveis, como neve espessa e isolante e vegetação abundante, elas se desenvolvem rapidamente. As fêmeas podem se reproduzir poucas semanas após o nascimento, resultando em múltiplas ninhadas em uma única estação. Em poucos meses, o que começou com dezenas se transforma em centenas, depois em milhares. Acima, a tundra pode parecer inalterada, mas abaixo ela pulsa e se multiplica. Com o tempo, o espaço diminui, a comida escasseia, a pressão aumenta. É aqui que o mito se mistura com a história. Por gerações, os lemingues foram vistos como criaturas movidas por um instinto cego de se atirarem de penhascos em um suicídio coletivo. É uma imagem fascinante, um símbolo de frenesi irracional, mas não é a realidade. Os lemingues migram durante os anos de pico populacional. Eles se dispersam em busca de novos territórios quando a densidade se torna insustentável. Atravessam rios, percorrem terrenos expostos. No caos do movimento, alguns se afogam, outros caem. Predadores levam muitos. Mas não há loucura coletiva. Só existe a necessidade ecológica. A câmera retorna à superfície. O verão chegou. Os túneis de neve desabam em pastagens abertas e os lemingues emergem para a luz do dia. Agora movem-se com cautela, serpenteando entre juncos e arbustos baixos.
Cada passo representa um risco. Num monte próximo, uma raposa do Ártico congela a meio caminho da subida. Suas orelhas se movem independentemente, captando um sussurro fraco na vegetação. Ela abaixa o corpo até o chão, os músculos tensos. A tundra silencia ao seu redor. Um toque de grama, a raposa ataca. A neve explode quando ele mergulha de cabeça, suas patas dianteiras perfurando a fina camada. Por um instante, apenas sua traseira e cauda ficam visíveis, contorcendo-se em esforço. Então ele se liberta, suas mandíbulas cerradas em torno de uma pequena figura que se retorce. Durante a época de maior atividade dos lemingues, as tocas das raposas ficam repletas de filhotes. As corujas das neves põem ninhadas maiores. Até mesmo arminhos e doninhas expandem seus territórios. Os predadores sincronizam sua reprodução com o aumento da população desse pequeno herbívoro. Quando os lemingues caem em um ninho, e eles sempre caem, o silêncio é profundo. As corujas abandonam seus ninhos, as ninhadas de raposas diminuem. Alguns predadores morrem de fome ou migram para o sul em busca desesperada de alimento. O efeito cascata se espalha pela cadeia alimentar, impactando espécies que nunca entram em contato direto com um lemingue. Vista de cima, a imensidão da tundra esconde esses dramas microscópicos, mas seu equilíbrio depende deles. A migração dos lemingues não é medida em milhares de quilômetros como a dos caribus. Ela é medida em mudanças de densidade, em impulsos de abundância e escassez. É tanto vertical quanto horizontal, de túneis subterrâneos ao céu aberto, de raízes de musgo a garras e dentes. Eles se movem silenciosamente, muitas vezes sem serem vistos. No entanto, quando emergem, a vida no Ártico emerge com eles. Porque quando os lemingues prosperam, a tundra respira. Muito antes de os caribus começarem a abrir caminho pela tundra, antes de os lobos aperfeiçoarem sua perseguição nas planícies abertas. Outro sobrevivente já estava aqui, o boi almiscarado, relíquia da Era do Gelo. Sua linhagem remonta a um mundo governado por mamutes e tigres dentes de sabre. Sua silhueta é inconfundível, baixa e poderosa, com uma cabeça larga coroada por chifres proeminentes que se curvam para baixo e depois para cima como luas crescentes congeladas. À primeira vista parece quase pré-histórico, como se o tempo tivesse se esquecido de atualizá-lo. Mas nada no boi almiscarado está obsoleto. A câmera dá um zoom. Sua pelagem forma densas cortinas que quase tocam o chão. Sob a longa e espessa camada externa, encontra-se um dos isolantes térmicos mais extraordinários do reino animal, o kiviute. Essa fina lã interna é 8 vezes mais quente que a lã de ovelha e mais macia que a cachemira. Ela retém o calor com tanta eficiência que, mesmo em temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius, o boi almiscarado consegue se manter estável, conservando energia onde outros animais congelariam. Eles não migram por grandes distâncias como os caribus. Eles perduram. Pequenos rebanhos movem-se lentamente pela tundra, pastando juncos, gramíneas e brotos de salgueiro que tenazmente rompem o permafrost. Seu ritmo é tranquilo e econômico. Cada caloria conta em uma terra onde a abundância é sazonal e efêmera. Entre eles, movem-se os filhotes, réplicas menores com pelagem escura e olhos curiosos. Permanecem próximos aos adultos, aprendendo os ritmos da alimentação, a direção do vento e os sinais de perigo. Porque o perigo está chegando. Uma matilha de lobos surge em uma crista distante, suas silhuetas recortadas contra o horizonte. Eles seguiram caribus, caçaram animais, testaram os mais fracos. Agora voltam sua atenção para algo maior. Os lobos descem. Diferentemente dos caribus, os bois almiscarados não se dispersam ao primeiro sinal de ameaça. Eles não dependem da velocidade. Em vez disso, eles se reúnem. Os adultos fecham fileiras, movendo-se para dentro, formando um círculo defensivo compacto. Os chifres apontam para fora. Os ombros se contraem. As panturrilhas são recolhidas para o centro, protegidas por paredes de músculos e ossos. A formação é antiga. Outrora, ela repelia predadores muito maiores que lobos. Os lobos o testam com cautela. Um deles circula, procurando pontos fracos. Outro finge um ataque pela lateral, na esperança de causar pânico. Os bois almiscarados respondem em uníssono, circulando suavemente, seus chifres seguindo o movimento como uma artilharia coordenada. Um lobo avança muito perto. Um lobo adulto investe com força impressionante, chifres abaixados.
Ele desvia no último segundo, escapando por pouco de uma chifrada que poderia ter quebrado suas costelas. A mensagem é clara. Esta não é uma presa que foge às cegas. Os lobos se reagrupam, vagando, calculando. Eles procuram uma oportunidade, um filhote que se afasta demais, um lobo mais velho que manca, uma brecha na alcateia. Mas o círculo permanece. Os minutos se transformam em 1 hora. A energia passa do caçador para a presa. Os lobos não podem se dar ao luxo de se ferirem aqui. Uma pata quebrada no Ártico é fatal. Por fim, a matilha recua, desaparecendo na paisagem em busca de oportunidades mais fáceis. Os bois almiscarados permanecem juntos muito tempo depois que os lobos desaparecem. Somente quando a certeza substitui a tensão é que eles se desfazem. Os filhotes retornam cautelosamente ao campo aberto, aconchegando-se às suas mães. O vento sopra através de seus grossos casacos, ondulando a longa pelagem externa como bandeiras em uma tempestade gélida. Eles retomam o pastoreio. A estratégia deles não é o movimento, é a resiliência. Enquanto os caribus atravessam continentes e as aves conectam hemisférios com suas asas, os bois almiscarados permanecem enraizados nesta terra. Eles sobrevivem não fugindo da brutalidade da tundra, mas enfrentando-a de frente. São monumentos de resiliência em uma paisagem que testa todos os organismos contra o frio e a escassez. E no Ártico, isso também é uma forma de migração, não pela distância, mas pelo tempo. Nem todos os gigantes viajam. Longe dos berços do interior, onde a tundra dá lugar ao oceano recortado, outro caçador espera em silêncio. O gelo marinho estende-se até o horizonte, um mosaico mutável de placas brancas separadas por veios de água escura. Não é terra firme. É uma superfície viva que se forma e se desfaz com as correntes, o vento e a temperatura. Aqui, a sobrevivência depende da precisão. Um urso polar está sozinho. Seu corpo é enorme, mas se move silenciosamente. Cada passo é dado com cuidado sobre o gelo, que pode ter metros de espessura ou ser tão fino quanto o papel. Sob sua pelagem, que parece branca, mas na verdade é translúcida, encontra-se uma pele negra que absorve o pouco calor que o sol do Ártico proporciona. Uma espessa camada de gordura isola seu interior. Cada adaptação aponta para o mesmo propósito: caçar focas. O urso abaixa a cabeça. Mais adiante, mal visível através da neve soprada pelo vento, há uma pequena abertura circular no gelo. Um respiradouro. As focas aneladas mantêm essas aberturas durante todo o inverno e a primavera, emergindo em intervalos para respirar antes de mergulharem de volta no oceano escuro. O urso espera ao seu lado. A imobilidade torna-se uma estratégia. Minutos se passam, depois 1 hora. A geada se acumula nos bigodes do urso. Sua respiração sobe em nuvens tênues e logo desaparece no vento cortante. Ele não muda o peso do corpo. Não pisca mais do que o necessário. Um único passo em falso poderia alertar a foca lá embaixo. Sob o gelo, movimento. A foca emerge, impulsionada pelos movimentos poderosos de suas nadadeiras traseiras. Ela se aproxima do buraco com cautela. Já usou essa abertura antes. Ela confia nela. O gelo da superfície treme. Uma leve rachadura se espalha como uma teia de aranha. Os músculos do urso se tensionam quase imperceptivelmente. É nesse momento que a paciência se transforma em força. O nariz da foca emerge à superfície. Num movimento fulminante, o urso ataca. Uma pata dianteira do tamanho de um prato de jantar golpeia com força esmagadora. As garras cravam-se na pele escorregadia. O gelo se estilhaça violentamente com o impacto combinado. A água sobe em fragmentos e névoa. Por um instante, predador e presa ficam presos na fronteira entre dois mundos, o mar e o céu. Então o urso recua com uma força surpreendente, arrastando a foca para o gelo antes que ela possa se retirar. A luta é breve. O Ártico oferece pouco espaço para combates prolongados. O silêncio retorna quase imediatamente. O gelo se acomoda, rangendo suavemente à medida que a pressão se redistribui. O urso se alimenta com eficiência, devorando primeiro a gordura, a reserva de energia que lhe permite sobreviver por meses. Nesse ambiente, gordura é vida. Ao redor deles, o gelo marinho se move e murmura. Não é uma superfície permanente. Forma-se no inverno, quebra na primavera e recua no verão. A cada ano, a área de caça diminui ou aumenta dependendo da temperatura e do vento.
O urso levanta a cabeça e explora a vasta extensão congelada. Aqui, a caça não se resume a uma perseguição por planícies abertas. É apenas uma questão de tempo. É gelo. E o gelo está mudando. O verão não chega silenciosamente ao Ártico. Detonar. Poucos dias após o degelo, a tundra se transforma de tons marrons e brancos opacos em um mosaico vibrante de verde, dourado e violeta. A água do degelo se espalha pelo permafrost, acumulando-se em bacias rasas que refletem um sol que não se põe mais. O ar fica mais ameno. O vento carrega umidade em vez de gelo, e a vida acende. De sob a superfície descongelada, caules irrompem do musgo como declarações urgentes. Papoulas árticas inclinam suas faces amarelas em direção ao sol baixo e circular. Saxifragas roxas florescem em densos tufos rente ao solo, minimizando a perda de calor. Grama algodonosa desdobra tufos brancos que ondulam na brisa como neve invertida à deriva. A época de cultivo aqui dura apenas entre 8 e 10 semanas. Cada planta está correndo contra o tempo. A câmera detém-se num botão que tremula ao vento. Ele se abre em câmera lenta, suas pétalas desabrochando na luz que brilhará 24 horas por dia. O pólen amadurece rapidamente. Não há necessidade de esperar. Então o ar começa a vibrar. A princípio, é uma vibração tênue. Depois intensifica-se até se tornar um som que parece preencher todo o horizonte. Mosquitos. Bilhões deles eclodem das inúmeras poças deixadas pelo derretimento do gelo. Cada fêmea busca sangue, uma fonte de proteína para desenvolver seus ovos. Seu tempo coincide precisamente com a chegada dos grandes mamíferos. Os caribus pressentem isso antes que nós vejamos. Cabeças se erguem bruscamente, orelhas se contraem, caudas batem nos flancos. Em segundos, nuvens escuras de insetos se acumulam ao redor de seus olhos, narinas e na fina pele de suas barrigas. O ar acima da manada se transforma em uma névoa viva. Um caribu sacode a cabeça violentamente, seus chifres rasgando a multidão. Ele bufa, seus cascos batendo na terra úmida. Outro, de repente, dispara em uma corrida frenética, não do predador, mas do tormento. Em breve, todo o grupo estará em movimento. Eles se agrupam ou procuram cumes expostos ao vento, onde a brisa oferece algum alívio. Alguns entram em rios gelados com água até a barriga para escapar do ataque. Outros correm por terrenos abertos, gastando energia preciosa simplesmente para escapar das asas implacáveis. Para os filhotes, já debilitados pelas travessias de rios e pela pressão dos predadores, os insetos são mais do que um mero incômodo. A perda de sangue e o estresse podem ser fatais, mas até mesmo esse frenesi desempenha um papel. Insetos são alimento. As aves árticas se fartam delas. Os peixes sobem os riachos de água de degelo para mordiscar as carcaças caídas. E pairando rente às flores, estão criaturas singularmente adaptadas a esta estação de tão escassa abundância. Uma abelha do Ártico pousa pesadamente em uma flor brilhante, com o corpo coberto de pelos isolantes. Ao contrário de muitos insetos, ela consegue gerar calor interno, vibrando os músculos de voo, o que lhe permite permanecer ativa em condições gélidas que imobilizariam outros. Ela se move deliberadamente de flor em flor, coletando grãos de pólen com suas patas brilhantes. Em câmera lenta, enquanto a abelha ascende, uma nuvem de pó dourado se eleva no ar, suspensa por um instante antes de se depositar nas pétalas vizinhas. Fertilização em movimento. A vida se multiplicando sob a luz eterna do dia. A tundra pulsa com produtividade. Os lemingues alimentam-se de brotos frescos. Os gansos pastam incansavelmente para alimentar seus filhotes em crescimento. Os caribus repõem as reservas de gordura perdidas durante a migração e o parto. Os predadores encontram presas abundantes e acessíveis. Vista do ar, a paisagem antes caiada de branco agora se mostra texturizada e vibrante, com pântanos reluzentes, flores pontilhando as cristas e bandos abrindo trilhas escuras através de zonas verde esmeralda. Mas essa explosão é temporária. O sol pode girar sem se pôr, mas seu arco encurta sutilmente a cada dia. As sombras se alongam imperceptivelmente. Os primeiros tons de vermelho filtram-se por entre as folhas. Sob a superfície, o permafrost permanece congelado, à espera. O Ártico não garante a permanência da abundância. Isso confere intensidade. E enquanto os insetos fervilham e as flores se abrem em radiante desafio ao frio, o relógio já está em contagem regressiva.
porque o verão é curto. No Ártico, o outono não chega com cerimônia. Tem vazamento. O sol, antes incansável, começa a se pôr no horizonte. Seu trajeto se achata. A luz passa de um brilho branco para um dourado reluzente, projetando sombras como longos dedos trêmulos pela tundra. Os dias encurtam, não drasticamente a princípio, mas perceptivelmente. O ritmo muda, o pulso desacelera. As plantas respondem imediatamente. O mosaico verde do verão se transforma em âmbar e ferrugem. As folhas dos vidoeiros anões brilham douradas. O salgueiro do Ártico fica vermelho. Os musgos escurecem. Vista de cima, a tundra se assemelha a uma vasta tapeçaria cintilante, com rios entrelaçados cruzando planícies acobreadas, lagos refletindo um céu cada vez mais frio. É adorável. É também um aviso. Os caribus sentem isso na pele. Os touros, antes magros, devido ao cio do final do verão, agora se movem com renovado propósito. Há muito tempo perderam o veludo de seus chifres, deixando para trás costelas endurecidas, afiadas e formidáveis. Agora, chocam-se com mais frequência, seus chifres colidindo com estalos ocos que ecoam pelo campo aberto. Precisam estabelecer sua dominância antes que o inverno lhes retire tudo o que é supérfluo. Os rebanhos estão diminuindo. Alguns jovens nunca se recuperaram da travessia dos rios. Outros foram vítimas de lobos durante o caos do verão causado pelos insetos. Alguns simplesmente não cresceram rápido o suficiente para suportar a constante demanda energética do movimento. Sua ausência é sutil a princípio, uma lacuna na formação, uma silhueta invisível em meio à multidão. Mas as vagas estão se acumulando. Os predadores prosperaram. Os lobos agora se movem com corpos mais pesados, suas costelas já não visíveis sob a espessa pelagem de inverno. Os filhotes nascidos na primavera tornaram-se caçadores habilidosos, aprendendo a coreografia da perseguição. Eles testam os flancos da matilha com maior ousadia. Um tropeço, uma demora, um momento de confusão é tudo o que basta. Uma perseguição irrompe pela planície dourada. Poeira e geada se espalham sob o ruído dos cascos. Os lobos se dispersam, abrindo caminho em vez de atacar diretamente. Eles isolam um jovem caribu, não o menor nem o mais forte, simplesmente aquele que hesita por meio passo a mais. A distância está diminuindo. A tundra, testemunha silenciosa, absorve o som. Os predadores precisam engordar agora. A janela de oportunidade diminui a cada dia. As raposas do Ártico armazenam carne em buracos rasos que em breve congelarão completamente. As corujas das neves, carregadas com o sucesso do verão, empoleiram-se em montes à procura de um último surto de atividade de lemingues antes que o mundo subniveal se cele sob a neve. Até os ursos sentem um senso de urgência. Aqueles que caçavam focas no gelo marinho recuam para o interior à medida que o gelo se fratura e se reforma de forma imprevisível. Eles procuram frutos silvestres onde quer que os encontrem, se alimentam de carcaças de lobos e conservam energia. A gordura é isolante térmico. A gordura é essencial para a sobrevivência. Os caribus começam a migrar para o sul, nem pânico, nem caos. Numa decisão lenta e coletiva, moldada por um instinto mais antigo que o próprio gelo. Seus movimentos agora são mais silenciosos. Os filhotes que sobreviveram ao verão estão mais altos e fortes, mas seus passos parecem cansados. Seus músculos doem após meses de movimento. A manada não se estende mais infinitamente pelo horizonte, agora flui em faixas mais estreitas. Cristais de gelo se formam durante a noite nas margens do rio. Poças rasas ficam cobertas por uma fina camada de gelo que se quebra sob os cascos. O vento aumenta, trazendo um cheiro metálico, e o inverno se aproxima rapidamente. Certa manhã chega a primeira nevasca. É leve, quase hesitante. Os flocos flutuam lateralmente com um vento que recuperou a sua força. Derretem ao contato com a terra ainda quente, desaparecendo no solo. Mas o sinal é claro. Dias depois cai outra nevasca, mais espessa, agarrando-se tanto à pelagem quanto à grama. A tundra dourada escurece sob véus brancos. Vestígios permanecem, impressos na poeira, lobos, raposas, caribus, histórias escritas e rapidamente apagadas. O esgotamento toma conta dos sobreviventes. Uma vaca faz pausas mais longas entre os passos. Um touro abaixa os chifres, sua respiração formando vapor no frio. Os bezerros agora caminham perto de suas mães, conservando calor e coragem em sua proximidade.
A migração não é um triunfo, é resistência. Cada indivíduo sobrevivente carrega consigo a aritmética invisível do ano: calorias ganhas, sangue perdido, terreno percorrido, riscos superados. A paisagem os testou em cada etapa: correntes fluviais, enxames de insetos, predadores e uma distância implacável. Aqueles que permanecem de pé não são os mais fortes em um sentido simples. São aqueles cujo ritmo se alinhou, cujas decisões, conscientes ou instintivas, favoreceram a probabilidade. A evolução não é sentimental, é estatística. O sol continua a se pôr. A luz do meio-dia agora se assemelha à luz da tarde. O horizonte adquire um tom alaranjado por um breve instante antes de dar lugar a uma sombra azulada. As noites se tornam mais longas, mais frias, mais absolutas. Os pássaros se foram. Os gansos partiram em bandos desgrenhados há semanas, grasnando no ar rarefeito. Os pântanos estão silenciosos. Os insetos desaparecem quase da noite para o dia. Seu breve reinado chegou ao fim. Siga o rastro do caribu. Atrás deles, os predadores observam, calculando. Os lobos seguirão enquanto tiverem a vantagem. As raposas acompanham de perto. Os corvos circulam no céu, pacientes e observadores. Outro bezerro tropeça, outra brecha se forma. A neve se aprofunda. O vento forma montes de neve nas cristas rochosas. A manada avança, menor, mais compacta, mais silenciosa. E então, numa tarde sob um céu que brilhava tenuemente com os últimos lampejos do sol, a tundra silenciou. Os caribus são silhuetas contra um horizonte que já não brilha, mas está tingido de índigo. A geada agarra-se aos seus focinhos. A sua respiração sobe em nuvens sincronizadas. Acima deles, a luz desaparece completamente. E então, escuridão. Quando o sol finalmente se põe por meses, o Ártico não dorme. A escuridão desce com uma certeza furtiva. Os dias não são medidos pela luz, mas pelos tênues reflexos no gelo e na neve. As temperaturas despencam para 50 graus negativos. O vento é implacável, açoitando as planícies abertas, esculpindo montes de neve e marcando cada superfície exposta com geada. A respiração congela instantaneamente, cobrindo focinhos, bigodes e cílios. Ainda assim, a vida persiste. A própria neve se transforma em uma tela. Em algumas noites, a aurora boreal ilumina o céu, faixas verdes, roxas e carmesins dançando contra um celeste negro como azeviche. As cores cintilam e se entrelaçam, pintando o mundo congelado com um brilho surreal. As sombras se estendem por comprimentos inimagináveis. Lobos se movem entre os montes de neve como silhuetas, seus pelos se misturando com a neve e a luz da aurora. O único movimento em uma paisagem que de outra forma estaria imersa na quietude. Lá embaixo, em tocas rasas, as lebres árticas se agrupam. Sua pelagem espessa e de um branco ofuscante as torna silhuetas quase invisíveis contra a tundra nevada. Seus músculos se tensionam a cada rajada de vento. Mesmo um pequeno passo em falso pode atrair a atenção de um predador ou forçá-las a gastar energia, o que ameaça sua sobrevivência. Elas mordiscam caules e raízes preservados, medindo cada mordida e contando cada caloria. Em outros lugares, a perdiz branca se adapta à escuridão e ao frio. Suas penas, que já estavam passando do marrom do verão, tornaram-se brancas, camuflando-a perfeitamente na neve. Elas se movem com cautela, com as asas ligeiramente erguidas para evitar o contato com o gelo, arranhando o musgo e o líquen com suas garras afiadas, cientes de que cada movimento é observado e cada som amplificado pela quietude do ar. Os predadores também se adaptaram à ausência de luz. Os lobos dependem de uma audição aguçada, rastreando o mais tênue rangido do gelo ou o mais leve passo de uma lebre atravessando a neve. Seus olhos, adaptados à penumbra, captam o brilho do movimento enquanto a aurora boreal pinta flashes fugazes no chão. Cada passo é deliberado, a energia é conservada, mas está pronta para ser liberada no momento preciso. O ecossistema persiste em um delicado equilíbrio. Os lemingues escavam túneis sob a neve, alheios ao céu que escurece, continuando seus ciclos tranquilos. Seus movimentos se estendem para cima. Raposas emergem para aproveitar as eventuais fragilidades na camada de neve, enquanto corujas empoleiram-se silenciosamente, aguardando qualquer sinal de atividade na superfície. Corvos, embora raros na noite polar,
Ocasionalmente cruzam o horizonte, alimentando-se dos restos deixados por predadores mais oportunistas. Até mesmo os caribus resistem. Em manadas dispersas, movem-se lenta e deliberadamente. A neve está mais profunda agora, e seus chifres, antes armas em rituais de acasalamento, são ferramentas para abrir caminho em bancos de neve e testar o gelo endurecido. Cada passo é uma negociação com o mundo congelado. Fadiga, fome e frio pressionam por todos os lados. A aurora boreal pulsa no céu, um lembrete de que a escuridão do Ártico nunca é absoluta. A luz refletida ilumina as texturas, a neve ondulante, as cristas de gelo irregulares e as silhuetas distantes das montanhas suavizadas pelo luar. As sombras se movem a cada rajada de vento. É um mundo onde a visão é limitada, mas a percepção é aguçada. Som, cheiro, vibração, esses sentidos dominam. Esta é a sobrevivência medida com paciência. Na noite ártica, a pressa é perigosa. A energia perdida na busca por um conforto passageiro pode ser irrecuperável. Todas as espécies predadoras e presas internalizaram esse ritmo. O movimento é calculado, a caça é deliberada. A busca por alimento é precisa. Abrigo, calor, camuflagem, tudo são ferramentas utilizadas com uma consciência aprimorada ao longo de gerações. Até a beleza tem suas utilidades. O amanhecer, o reflexo da lua na geada, o brilho do gelo, tudo isso indica o estado da neve, a direção do vento e rotas seguras para viajar. A vida interpreta esses sinais tão instintivamente quanto interpreta o cheiro ou o som. A noite parece interminável, mas cada criatura carrega consigo o mapa da sobrevivência, onde se refugiar, o que comer, quando se mover, quando descansar. Cada adaptação, cada nuance de comportamento é produto de milênios de seleção extrema. Da lebre à perdiz branca, do lobo ao corvo, a noite ártica é um caldeirão cultural. Apenas aqueles perfeitamente sintonizados com suas exigências sobrevivem. O amanhecer cintila mais uma vez, estendendo faixas de luz pela tundra. Um lobo solitário ergue o focinho, farejando o frio, à escuta de movimentos abaixo. Seus olhos brilham fracamente, refletindo raios verdes e violetas. Uma lebre congela, branca contra branca. A tundra exala um vento que assobia através do gelo e da rocha. Nessa escuridão gélida e em constante transformação, a existência se reduz à sua essência. Energia, adaptação e persistência incansável. Só sobrevivem aqueles que se adaptam. Sob a superfície do gelo e da neve, jaz uma história mais antiga que a migração dos caribus, mais antiga que a caça dos lobos, mais antiga até que a aurora boreal que ondula pelo céu. A tundra ártica é composta de permafrost, uma camada de solo, rocha e matéria orgânica congelada por milhares de anos. Em algumas regiões, ela se estende por centenas de metros de profundidade, um registro permanente do clima e da vida, um livro-razão congelado que abrange séculos. Núcleos de gelo extraídos desse solo revelam pólen, fuligem e até mesmo fragmentos inteiros de plantas, preservando vestígios de ecossistemas há muito desaparecidos. Por meio de uma análise minuciosa, os cientistas rastreiam mudanças na temperatura, nos padrões de vento e na distribuição de espécies ao longo de milênios. Uma história em câmera lenta gravada no gelo. Mas o permafrost não é inerte. Ele tem potencial para abrigar vida. Congelado em seu interior, encontra-se um reservatório surpreendente de carbono, aprisionado em matéria vegetal, turfa e detritos orgânicos. Algumas estimativas sugerem que os solos do Ártico contêm quase o dobro de carbono da atmosfera. É um vasto reservatório, estável por séculos, mas vulnerável. Quando ocorre o degelo, seja gradualmente devido ao aquecimento sazonal ou abruptamente durante ondas de calor, os micróbios despertam e começam a decompor esse material, liberando gases de efeito estufa. O passado congelado, outrora um cofre, pode se tornar um motor da mudança climática. A vida nessa paisagem congelada desenvolveu soluções extraordinárias. Os peixes, sob o gelo, por exemplo, sobrevivem a temperaturas abaixo do ponto de congelamento do plasma sanguíneo. Seu segredo: proteínas anticongelantes, inibidores moleculares que impedem a formação de cristais de gelo nas células. Essas proteínas são precisas e delicadas, uma armadura invisível contra o frio do Ártico. Os mamíferos também possuem adaptações que desafiam o frio.
Lobos e raposas têm patas isoladas com pelagem densa que distribui seu peso sobre a neve e impede a perda de calor. Os caribus têm pelos ocos, uma rede de bolsas de ar dentro de cada fio, que retém o calor e mantém o animal flutuando na neve profunda. Os bois almiscarados, com sua camada interna de kiviute, suportam temperaturas que congelariam a maioria das criaturas em minutos. Aves, como as perdizes brancas, eriçam suas penas para criar camadas isolantes de ar, mudando de cor com as estações não apenas para camuflagem, mas também para conservar energia. Até mesmo os insetos cronometram precisamente sua emergência para aproveitar o calor fugaz, alguns produzindo glicerol e outros anticongelantes naturais para sobreviver quando o gelo ainda está aderido ao solo. Vistas de cima, imagens de satélite revelam padrões invisíveis a olho nu. Rios, esculpidos no permafrost, mudam lentamente ao longo dos anos. Os ciclos da vegetação pulsam em ritmos concêntricos e a expansão sazonal do gelo cria um mosaico de habitats em constante transformação. Imagens em time-lapse do solo em degelo mostram a tundra respirando, o colapso de cristas e montes, a expansão de lagos e a formação de riachos onde a água do degelo se acumula. Núcleos de gelo, amostras de sedimentos e levantamentos aéreos oferecem aos editores uma paleta de imagens, onde cada quadro demonstra tanto a fragilidade quanto a resiliência dessa extensão congelada. A própria água se torna uma tela de extremos. Os rios transbordam repentinamente com o derretimento da neve, apenas para congelar novamente em poucas semanas. Os lagos brilham no verão antes de endurecerem com as primeiras nevascas. A vida selvagem aproveita esses ritmos. Os peixes navegam sob o gelo instável, enquanto os predadores aprendem as janelas de oportunidade precisas para caçar. Até mesmo as comunidades microbianas do solo e da água demonstram especialização. Algumas sobrevivem em canais de salmoura dentro do gelo marinho. Outras despertam apenas quando o permafrost derrete, realizando o trabalho ecológico que sustenta formas de vida mais complexas. Cada adaptação, cada estratégia, cada tática de sobrevivência é calibrada ao extremo. É um mundo medido em frações de grau de temperatura, milímetros de neve, minutos de luz do dia ou sua ausência. Para aqueles que prosperam aqui, a perfeição é um pré-requisito, não um luxo. No entanto, esse sistema ancestral não está imune. O permafrost está derretendo em ritmo acelerado com o aquecimento global. O gelo derrete mais cedo e congela mais tarde. A liberação de carbono altera os padrões locais de crescimento das plantas, o que se propaga e afeta herbívoros e predadores. Mesmo as adaptações mais refinadas podem em breve ser desafiadas por uma força mais antiga e maior do que os próprios caribus, lobos ou aves migratórias. Mas uma nova força está entrando na tundra. Durante milênios, os humanos atravessaram o Ártico, não como conquistadores, mas como participantes de seu ritmo. Comunidades indígenas como os Sami, Nenetes, Inuit e outras forjaram suas vidas em harmonia com os extremos da tundra. Sua sobrevivência depende não da dominação, mas da observação aguçada, do conhecimento herdado e do planejamento cuidadoso. As famílias rastreiam seus rebanhos, preveem mudanças climáticas e compreendem a linguagem sutil da neve, do gelo e do vento. A criação de renas, uma prática tão antiga quanto a própria memória, espelha as grandes migrações de ungulados selvagens, movimentos sazonais, reprodução seletiva e dependência tanto do alimento natural quanto do manejo humano cuidadoso. Essas comunidades coexistem com predadores, adaptam-se a verões curtos e antecipam invernos rigorosos. Constroem abrigos que resistem a nevascas, confeccionam roupas com peles que rivalizam com o isolamento térmico dos bois almiscarados e extraem recursos sem esgotá-los. Nessa paisagem, os humanos são apenas mais um elemento na intrincada teia da vida, sujeitos às mesmas pressões que regem todas as espécies. Contudo, o Ártico moderno não está imune. Estradas e assentamentos temporários se estendem mais longe do que nunca. A exploração de petróleo e gás penetra profundamente no permafrost, extraindo energia que antes jazia adormecida sob o gelo e a tundra. Máquinas industriais destroem solos frágeis, deixando cicatrizes que podem levar décadas para cicatrizar. Rotas de navegação se abrem com o recuo do gelo, levando o comércio global para águas que antes eram intransitáveis durante a maior parte do ano.
O aumento do tráfego introduz ruído, poluentes e o risco de colisões com a vida marinha. Até mesmo pequenas mudanças têm um efeito cascata. Um oleoduto altera os padrões da camada de neve. Uma trilha aberta interrompe as rotas migratórias dos caribus. Os padrões de água de degelo mudam de forma sutil, mas significativa. Onde antes o gelo mantinha predadores e presas em ciclos previsíveis, o derretimento do gelo e a erosão criam incerteza. Rotas migratórias, épocas de migração e sucesso reprodutivo são todos afetados. No entanto, a resiliência existe. Pastores e comunidades indígenas estão se adaptando. As práticas sazonais estão mudando. O conhecimento sobre padrões de vento, espessura do gelo e comportamento de predadores está se tornando cada vez mais crucial. Técnicas tradicionais estão sendo combinadas com tecnologia moderna. Rastreamento por GPS de renas, satélites meteorológicos e redes de comunicação estão permitindo que os humanos antecipem riscos e minimizem seu impacto. Algumas estações de pesquisa mantêm uma pegada ecológica mínima, monitorando a vida selvagem e o clima, ao mesmo tempo que respeitam o delicado equilíbrio que sustenta o Ártico. A vasta e ancestral tundra sempre suportou ciclos de abundância e escassez. A presença humana introduz novas pressões, mas também fomenta a observação, o estudo e uma crescente consciência da sua fragilidade. Ainda existem recantos tranquilos onde a terra respira livremente, onde os caribus atravessam rios congelados sem serem incomodados por máquinas, onde os gansos das neves planam em bandos ininterruptos e onde os predadores caçam sob auroras boreais que dançam há milênios. A justaposição é impressionante. Por um lado, séculos de sobrevivência humana demonstram adaptabilidade e profunda compreensão. Por outro, a expansão industrial, as mudanças climáticas e a interconexão global estão acelerando processos que o Ártico jamais experimentou. Até mesmo o permafrost, o cofre congelado de carbono e história, está respondendo ao aquecimento causado pelo homem, liberando gases de efeito estufa que reverberam muito além da região. A tundra continua espetacular, implacável e misteriosa. É o lar de predadores de topo, gigantes migratórios e humanos. Seus ciclos continuam, mas a previsibilidade que antes definia a vida aqui está mudando. Padrões que perduraram por milhares de anos, migrações medidas em vidas, predação sincronizada com o degelo, nascimentos cronometrados com o surgimento de insetos, agora enfrentam uma força variável que não pode ser lida apenas no vento ou no solo. A migração, que outrora definia a eternidade, agora enfrenta a incerteza. O Ártico perdura há milênios, esculpido pelo vento, pelo gelo e pelos incessantes ciclos da vida e da morte. Caribus percorrem suas planícies há dezenas de milhares de anos. Predadores caçam com a precisão aprimorada ao longo de gerações e aves migratórias sincronizam sua chegada com o breve período de abundância do verão. Cada movimento, cada adaptação foi calibrado para um mundo de extremos, mas os padrões estão mudando. O gelo está se formando mais tarde na temporada, derretendo mais cedo e não atingindo a espessura de antes. O gelo marinho, crucial para ursos polares e focas, está recuando, forçando os predadores a ajustarem suas estratégias de caça e aumentando a competição por recursos cada vez mais escassos. No interior, áreas de reprodução que antes eram previsíveis e seguras estão se transformando devido à alteração nos padrões de derretimento e à mudança na vegetação. O que antes era um estreito corredor de sobrevivência, milhares de quilômetros mapeados por instinto e memória, está se tornando um labirinto de incertezas. Os efeitos se espalham pela tundra. O equilíbrio predador-presa, antes perfeitamente equilibrado, agora está vacilante sob novas pressões. Os lobos podem encontrar concentrações maiores de caribus em certas regiões, aumentando a predação, enquanto raposas e aves precisam se adaptar às mudanças nas populações de lemingues. Os filhotes que sobreviveram às travessias de rios e às enchentes de verão agora enfrentam um desafio diferente: sobreviver em uma paisagem que mudou mais rápido do que os ciclos evolutivos conseguem acompanhar. Até mesmo o menor erro de cálculo, um rio caudaloso, um ninho exposto ou uma manada que chega atrasada, pode desequilibrar a balança. Contudo, em meio a essas ameaças, há esperança. A ciência da conservação oferece ferramentas antes inimagináveis.
O rastreamento por satélite permite que pastores e pesquisadores monitorem os padrões de migração, identificando mudanças em tempo real. Corredores protegidos reduzem a interferência humana em rotas importantes. Projetos de restauração estabilizam o permafrost e reintroduzem vegetação em áreas de reprodução degradadas. Iniciativas colaborativas entre comunidades indígenas e cientistas combinam o conhecimento ecológico tradicional com a tecnologia moderna, garantindo uma melhor compreensão e apoio aos padrões de migração, ao comportamento dos predadores e aos ciclos reprodutivos. A mera observação não basta. A intervenção, guiada pelo respeito aos ritmos naturais da tundra, torna-se crucial. As populações de predadores podem ser monitoradas, a pressão da caça regulamentada e a infraestrutura humana planejada com o mínimo de perturbação. Mesmo pequenas iniciativas, como a preservação de zonas úmidas, o monitoramento da profundidade da neve e o controle do impacto industrial, geram benefícios em cascata em todo o ecossistema. A tundra continua sendo um mundo de extremos. O gelo vai rachar, os rios vão transbordar, as tempestades vão rugir. Os animais continuarão a migrar, caçar, reproduzir-se e morrer de acordo com padrões ditados pelo instinto e pela sobrevivência. Mas esses ciclos agora coexistem com a consciência e a influência humanas, capazes de interrompê-los ou de os sustentar. Para aqueles que perseveram, a adaptação é tudo. Para os humanos, a compreensão é a sobrevivência. Para os caribus, lobos, gansos, lemingues e bois almiscarados, cada passo, cada respiração, cada movimento calculado continua a história do Ártico, uma história escrita na geada, no vento e na força. O futuro da migração não é garantido nem desesperançoso. É condicional, oscilando na tênue linha entre resiliência e respeito. Se os corredores forem protegidos e os ritmos respeitados, o pulsar da tundra continua. Se forem negligenciados, o ciclo se interrompe. Vista de cima, a tundra parece imutável. Planícies brancas infinitas, pontilhadas por rebanhos em movimento, rios sinuosos e asas batendo. Mas sob a superfície reside a fragilidade, a delicada arquitetura da vida construída ao longo de milênios. Sua sobrevivência depende daqueles que se movem com ela, não contra ela. O Ártico nos ensina uma dura lição. A resiliência se conquista, não se ganha. A vida aqui exige consciência, força e equilíbrio. Aqueles que falham, desmoronam. Aqueles que se adaptam, sobrevivem. A tundra não perdoa a fraqueza, mas recompensa o equilíbrio. O Ártico é uma paisagem de extremos, tanto em termos climáticos quanto de vulnerabilidade. Sob sua superfície congelada encontra-se o permafrost, um reservatório rico em carbono que permaneceu estável por milênios. Hoje, o aumento das temperaturas ameaça liberar esse reservatório. À medida que o permafrost derrete, a matéria orgânica se decompõe, liberando gases de efeito estufa como metano e dióxido de carbono. Essas emissões aceleram o aquecimento global, criando um ciclo de retroalimentação particularmente acentuado nas regiões polares. As consequências são de longo alcance, afetando não apenas os ecossistemas locais, mas também os sistemas climáticos em todo o planeta. A presença humana exacerba esses processos naturais, muitas vezes de maneiras sutis. Projetos de infraestrutura, oleodutos, estradas e estações de pesquisa fragmentam habitats, alterando rotas migratórias e padrões de movimento da vida selvagem. Mesmo projetos cuidadosamente planejados introduzem barreiras que podem interromper comportamentos seculares, desde trilhas de pastoreio de caribus até áreas de caça de predadores. Rotas de navegação, cada vez mais acessíveis devido ao derretimento do gelo marinho, introduzem poluição sonora que impacta tanto os ambientes marinhos quanto os terrestres. Mamíferos marinhos, aves e até mesmo peixes sofrem alterações comportamentais em resposta a essas intrusões, enquanto os humanos ganham acesso a regiões antes isoladas. O Ártico não reage com um colapso repentino, mas sim com mudanças mensuráveis ao longo do tempo. Os cientistas descrevem isso como velocidade climática. A rapidez com que as temperaturas e as condições mudam em diferentes paisagens. No Ártico, essa velocidade é maior do que em quase qualquer outro lugar da Terra, reduzindo o tempo disponível para a adaptação. As espécies precisam se deslocar, se adaptar ou correm o risco de declínio. Mesmo pequenas mudanças na cobertura de neve, na espessura do gelo ou na vegetação podem impactar a cadeia alimentar
afetando a dinâmica predador-presa e o sucesso reprodutivo. No entanto, a resposta do Ártico é precisa, não arbitrária. Ela se comunica por meio do degelo do permafrost, do recuo do gelo, da alteração dos padrões migratórios e das mudanças na distribuição da vida selvagem. Fornece informações sobre resiliência, limites e vulnerabilidade. Observação, gestão cuidadosa e respeito por essas dinâmicas oferecem o caminho mais claro a seguir. O Ártico não entra em colapso com o ruído. Ela emagrece, aquece, transforma-se e em seu silêncio revela-nos exatamente o que está acontecendo.